Rede TVS Eleições 2024. Estamos aqui em Ilhabela com a candidata Juliana Horta, que vai falar um pouquinho dela para a gente conhecer primeiro ela, depois suas propostas de trabalho. Juliana, conta um pouquinho de você para nós. Olá a todos, antenados na Rede S. Eu sou Juliana Horta, moradora de Ilhabela há mais de 20 anos, mãe de uma caiçara de 12 anos, jornalista, presidente e fundadora da Rede do Bem, que é uma ONG que faz várias ações para as pessoas de Ilhabela. E o que me chamou a atenção, né, para poder estar entrando nesse universo político, foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano. Me tocou muito, eu fiquei passando momentos muito tristes em casa, quase sem dormir, 2, 3 horinhas depois do almoço apenas, porque como eu sou jornalista, eu estava recebendo muito material das pessoas que estavam lá, mostrando essa realidade. Por que isso aconteceu, essa fatalidade? Por conta dos políticos não acreditarem nos cientistas que entregaram um relatório climático do que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil e no mundo, não é verdade? Então, por conta disso, aconteceu essa catástrofe, não foi feitas as reformas adequadas, e eu fui conversar aqui em Ilhabela, na Defesa Civil e no Corpo de Bombeiros, se a gente tinha um programa de contenção, caso acontecesse algo parecido. E me deparei com uma notícia muito triste, César, que nós não temos nenhum plano para isso. Então eu falei, bom, está na hora de parar de criticar, de fazer só reportagens, de cobrar do sistema e fazer parte dele. Né? Porque quando a gente quer, realmente, a gente tem que ir lá botar a mão na massa. Então eu estou entrando na vida política agora, para melhorar a vida das pessoas de Ilhabela. Porque onde eu moro, minha casa não tem problema nenhum, uma descida, só que eu não vivo na bolha, eu não fico feliz quando o ser humano que está do meu lado está passando fome e tem algum problema. Então, é hora de arregaçar a manga e me colocar à disposição de Ilhabela, e sou candidata a vereadora de Ilhabela. Juliana, você estava falando disso e agora você falou que não tem um plano de contingência. Agora você fala que Ilhabela não estava preparado. O que você pretende fazer em relação a isso especificamente? Na verdade, mesmo sem eu ser vereadora, de fato, eu já estou fazendo isso. Tenho vários amigos profissionais da área que estão fazendo estudos aqui de Ilhabela, de forma voluntária, e estão fazendo uma análise técnica, né, da situação que está hoje e como que ela pode acontecer dentro de alguns dias, cientistas, tecnólogos na área. Então, nós estamos estudando juntos. O pessoal da Unicamp estão bem ativos nesse trabalho, nesse projeto. E nós vamos realizar essa pesquisa para ver o que é o serviço, o que seria o trabalho mais adequado para a gente resolver um problema quando chegar aqui na Ilhabela. O mais importante é que a gente sempre, César, tem que trabalhar pensando na frente, jogando xadrez de verdade, porque se você for esperar as coisas acontecerem, a gente vai passar a vida apagando incêndio. Então, eu quero que a gente tenha uma vida em Ilhabela de forma organizada, que a gente tenha uma logística e vários planos para várias ações. Vamos começar pelo transporte. Como você enxerga você como vereadora e qual seria a sua proposta para melhorar o transporte de Ilhabela? Eu acho que se nós temos já um contrato assinado com uma empresa que ela é subsidiada, eu não sei até quando, né, porque eu não tenho acesso ao contrato, mas como vereadora terei. Eu acho que em Ilhabela, como uma cidade rica, é possível a gente ter um transporte zero. Eu acho que a gente pode estar oferecendo esse transporte público com muito mais qualidade, com mais horários disponíveis, cobrar da empresa que eles sejam realmente no horário. Tem muita gente que vive na tabelinha para olhar o ônibus, qual é o horário que ele tem que chegar com antecedência no ponto e se organizar melhor. Eu acho que a gente também precisa aproveitar o sistema que já está aí do Aquabus e reformar e adaptar e estar em condições de uso os piers para quando para o Aquabus, em alguns pontos, ser muito melhor, que hoje a gente tem poucos pontos e esse é um serviço muito bacana que a gente pode melhorar com certeza. Mas Ilhabela não é só transporte. O grande problema de Ilhabela, continuando na área de transporte, é a balsa. Passa horas ali no bolsão. A gente precisa melhorar tanto essa parte de Ilhabela quanto de São Sebastião, que é o nosso cartão de visita, ele está bem feio, né? Deixa uma má impressão quando a pessoa chega na cidade, então a gente precisa ter um layout melhor, deixar mais confortável para as pessoas estarem sentadas nesse ambiente, preparadas melhor também para a chuva, que quando vem a chuva forte, todo mundo fica muito molhado. Então, a gente precisa estar trabalhando de uma forma unida. E o Mané, com o Felipe Augusto e com o Reinaldinho, que a gente está em união, nós já temos vários planos agendados
para a gente estar conversando melhor, estreitar essa relação e ter um serviço de qualidade para todos. Inclusive, quando para a balsa, nos piores cenários que a gente tiver, da assistência social ser mais ativa. A gente pode acompanhar no sistema climático e ver quando que vai ter essas ocorrências e estar trabalhando de forma antecipada. Já preparar um bom café, cobertores, sistemas para que as pessoas não passem frio nem fome, que é o mínimo de dignidade que um ser humano merece, né, César? Você fala muito de dignidade, mas dignidade também passa pela saúde. Queria saber suas propostas para a saúde de Ilhabela, que tem muita coisa a fazer ainda. O hospital teve uma reforma, ele está grande, mas não foi finalizado na sua totalidade, porque foi uma obra eleitoreira. Então, a gente precisa finalizar com qualidade os materiais, os equipamentos, para estar funcionando na sua totalidade. E, principalmente, César, colocarmos mais profissionais lá. A cidade cresceu muito na pandemia. A gente tem um boom de moradores aqui que trabalham em home office. Então, nós precisamos de mais psicólogos, mais médicos, enfermeiros, várias pessoas que servem e atendem o nosso hospital com qualidade. E também um projeto que eu gostaria de estender os horários também das UBSs. O serviço tem alguns dias que a gente tem esse tipo de serviço, mas eles precisam melhorar, estender todos os dias, na verdade, segunda a sexta, até pelo menos 8 horas da noite. As pessoas aqui trabalham muito, principalmente por conta dos aluguéis serem tão abusivos. Normalmente, ninguém aqui na Ilhabela tem um emprego apenas. Esse um emprego acaba pagando só o aluguel e aí água, luz, comida, internet. As pessoas estão dobrando os seus horários de trabalho, então elas precisam também ser melhor atendidas nas UBSs. Mas eu queria falar um pouquinho também, sei que é coisa do Estado, mas a Prefeitura pode fazer algumas ações muito bacanas na área de segurança pública. Tá? Queria que você falasse sobre as propostas suas sobre isso. Uma coisa muito simples que o Conseg vem lutando há muitos anos, a gente precisa ter um sistema de câmera, né, para dar a nossa segurança. Reconhecimento facial, reconhecimento da placa dos automóveis. Afinal de contas, César, nós temos uma entrada e uma saída. É muito fácil de cuidar de uma ilha. A gente tem uma extensão grande, mas é possível, com tecnologia, a gente tem que usar ela a nosso favor. Começando por aí, ter mais ronda escolar, a gente precisa aumentar o número dos nossos efetivos, não só atender na temporada, o morador também merece esse carinho, termos mais efetivos aqui durante o ano todo. E claro que na temporada a gente tem que aumentar esse serviço também, porque aumenta o número de visitantes na cidade. Ilhabela é uma cidade turística. Então, como você vê a geração de emprego e quais são suas propostas junto à Câmara para melhorar isso? Bom, eu acho que a gente tem que ter mais escolas técnicas para os jovens ter qualificação e buscar uma profissionalização. Uma das minhas propostas também é da gente ter faculdades. Eu até coloquei aqui na colinha para não esquecer, porque esse tema é tão importante. O que abre portas na nossa vida é a educação. A gente tem um exemplo muito popular e simples, César, de uma pessoa que ganhou notoriedade na grande mídia, que foi um dos integrantes do Big Brother, o Gil do Vigor. Ele ficou famoso, ganhou bastante dinheiro, está na televisão, mas ele não deixou de seguir os seus sonhos, de se qualificar lá nos Estados Unidos. Ele foi se especializar, fazer o mestrado, e ele sempre reforça isso, e eu também acredito. A educação abre portas. Então, para Ilhabela, para a gente não perder os nossos munícipes que vão para fora, às vezes sem inteligência emocional, porque morar numa ilha te dá uma segurança, você tem hábitos muito livres. Imagina esses caiçaras indo morar em São Paulo para se especializar. É uma realidade muito dura. É claro que todo mundo se adapta, mas por que não a gente dar esse carinho para os nossos moradores? Imagina só, César, uma faculdade aqui de oceanografia, de RH, administração, engenharia náutica, direito ambiental. São vários os temas que a gente pode ter aqui. E tudo isso é possível, porque dinheiro nós temos, infraestrutura a gente pode estar adequando todas elas, e até servir de um turismo diferenciado, além do sol e praia e mar, mostrar como Ilhabela se administra de forma sustentável, com essa nova gestão, com o Mané, com esse time de pessoas profissionais e humanas, que nós nos preocupamos com as relações com as pessoas. Acho que hoje falta muito isso. As pessoas estão vivendo tempos difíceis, depressão, crise de ansiedade. E se a gente tiver um tratamento mais humano e profissional com as pessoas, com certeza, todas essas pessoas vão ser muito gratas e ter um rendimento muito melhor no seu trabalho. Eu acredito muito nisso. Bem, nós já falamos quase sobre tudo, mas vamos entrar
no tendão de Aquiles, que você falou sobre educação superior. Eu queria que você falasse sobre a educação inicial, o berçário, a pré-escola, que são importantes aqui em Ilhabela, que é o começo de tudo, que é ali que forma os grandes profissionais. Exatamente, a primeira infância é muito importante. Parabéns pela pergunta, que ela é essencial na nossa vida. Hoje, nós temos uma fila de espera, pelo menos, de 500 crianças para estar em creche, nas escolas. Então, a gente precisa reduzir essa lista, sendo mais efetivo. E o Mané tem um projeto muito interessante da gente colocar os berçários, porque muitas mães precisam trabalhar e precisam de políticas públicas para os seus filhos estarem bem assessorados. Então, berçário, a primeira infância, a gente colocar profissionais que trabalham de forma lúdica e com educação muito proativa. Então, hoje a gente tem vários nichos interessantes educacionais e a gente precisa investir no professor, tratar ele com carinho, para ele estar sempre se adequando, fazendo cursos, estudando, utilizando todos esses recursos que a gente tem aí educacionais com tecnologia. Eu acho que isso vai ser um passo muito importante para a Ilhabela. Vamos continuar aqui, que é uma coisa importante, que são as comunidades tradicionais, igual de Castelhano e outras, Búzios, que são lugares muito distantes, que às vezes não tem nem água nem energia. Eu queria que você falasse sobre essas comunidades. Exatamente. Ontem nós tivemos um comício muito interessante na Praia de Santa Teresa e o Mané reforçou isso. Que há muitos anos atrás ele levou na comunidade tradicional uma escola com 4 alunos. Então, independente do número de que tiver em cada comunidade tradicional, toda a estrutura que nós temos aqui é direito deles. Isso está na Constituição. Nós temos leis diferenciadas para o quilombola, para as comunidades tradicionais. Nós precisamos colocar essas leis em dia, funcionando. Então, nós vamos levar toda a estrutura do que precisa para as comunidades tradicionais, começando pela água, que é um absurdo a gente ver as pessoas levando galões, pouquíssimos galões para essas comunidades, que acabam em pouco tempo e parece que a comunidade está dando serviço extra. E não é. Isso é um direito deles, César. A gente não pode tirar uma pessoa de um lugar para o outro. A gente tem que respeitar, valorizar. E a cultura do caiçara é a coisa mais incrível do mundo. Uma qualidade na sua alimentação, no que eles fazem com artesanato. E a gente traz para cá para vender. As peças são lindas, principalmente o turista internacional, quando vem para cá, fica muito feliz de ter acesso a essa cultura local. Bem, você entrou em 2 temas que eu vou fazer a pergunta, mas vamos começar diferente. Primeiro, queria que você falasse sobre a cultura. Como você vê o futuro da cultura aqui em Ilhabela? Quais seriam suas propostas como vereadora para isso? Olha, eu fui 6 anos vice-presidente do COMPSE, o Conselho de Políticas Culturais de Ilhabela. Então, eu tenho uma relação muito amorosa com a cultura aqui da ilha. Nós temos muitos músicos, muitos artistas plásticos, pintores. A gente tem um celeiro artístico impressionante. Tantos de pessoas que nasceram aqui em Ilhabela ou de que escolheram vir morar aqui. O que nós precisamos é dar mais atenção para essas pessoas, fazerem muito mais. A gente precisa ter mais exposição. E sabe como que a gente deveria começar? Com o teatro local. Nós não temos. Foi feita uma construção que está abandonada há mais de 12 anos, totalmente irregular, não foi feita junto com a comunidade cultural. Então, a sua estrutura ela só serviria para um centro de convenções, que já é muito importante para a Ilhabela, para a gente trazer esse nicho de mercado para trabalhar o ano inteiro e fazer encerramentos com as nossas pessoas que estão da cultura, de várias linguagens. Mas o primeiro passo que eu faria é um bom teatro, com as suas instalações adequadas, conversar com o pessoal do Fórum de Cultura, todas as pessoas ligadas e a gente fazer uma audiência pública. Como que a gente deve fazer? Qual é o tamanho da coxia, o pé, o rodapé, como é que tem que ser as estruturas, a acústica para esse lugar, César, trabalhar a 1000 por hora, sem ter problemas de falta de respeito com os barulhos, com áudio, com qualquer expressão mais alta, e que todos vivem em harmonia aqui em Ilhabela, porque isso é possível. E uma das minhas lutas é a gente investir em cultura, que um povo sem cultura é um povo sem identidade. Bem, aí você falou sobre o turismo nacional e internacional, que são os transatlânticos que vêm muito aqui para a ilha. Se não me engano, são mais de 10. Sim, a gente tem uma tabela bem atípica aí. No final do ano, os navios vêm bastante aqui para a ilha. Mas o grande problema que eu vejo muita gente reclamar, somente turista, é a chegada em Ilhabela.
na vila, tá? Que eu esqueci o termo correto, e ali ele fica meio perdido. E o tempo é muito curto para ele conhecer a ilha, porque se ele quer conhecer uma praia diferenciada, alguma coisa diferenciada, é muito tempo curto para ele. Como atender melhor esse turista que traz milhões e milhões para a ilha? Eu acho que a gente tem que fazer uma logística mais adequada, já que a gente já tem essa tabela de qual é o nome do barco que vai estar chegando, transatlântico, já sabe quantas pessoas vão estar saindo dele. É possível a gente já deixar 3, 4, 5 pacotes de sugestões de passeios para cá, fazer esse link junto com os jipeiros. Então, tudo que a gente pode fazer de forma organizada é muito melhor. Realmente, para o turista chegar aqui e ver que a cidade é impecável no seu recebimento e ele voltar de outra forma, passar mais tempo, vir para cá, porque essa é a primeira porta de entrada que ele pode ter aqui em Ilhabela. Então, ela deve ser impecável para ele retornar. Falamos sobre turismo, educação. Eu acho que está faltando alguma coisa, mas isso eu vou deixar para você falar, que é a área social. É uma coisa que você vem fazendo um trabalho grande aqui na ilha e queria que você falasse agora sobre ele. Com a Rede do Bem, eu sou uma pessoa muito inquieta e quando eu vi aquela situação da pandemia, a desorganização da gestão naquele momento de estar entregando as cestas e fazendo uma fila enorme com as pessoas, se eu fosse da prefeitura, eu pegaria meu caminhão e entregando em casa, não era para ficar em casa? Então, eu acho que tudo depende de como você tem esse olhar, esse carinho com o ser humano. Eu acho que aqui na Ilhabela ainda deixa muito a desejar. Eu trabalhei durante 4 anos lá no desenvolvimento social e vi várias situações deselegantes. Quando uma pessoa vai procurar ajuda, César, ela já está no limite. Ninguém gosta de pedir. É uma situação difícil para cada ser humano. Então, quando a pessoa vai no desenvolvimento social pedir uma cesta básica, pedir uma ajuda, informação de como funciona um aluguel social, ela deve ser primeiro acolhida. Eu acho que tem que ter uma sala de acolhimento que a gente não tem. A pessoa se expõe na frente da secretaria, na frente de várias pessoas, acaba chorando, as outras pessoas estão trabalhando, não é adequado para ninguém. E todo mundo merece carinho e respeito, porque nós estamos falando de seres humanos, estamos falando de uma caixa que está ali parada. Então, minha primeira premissa é melhorar o atendimento, dar treinamento para essas pessoas que não têm nenhum preparo, nem para atender o telefone. Quando as pessoas ligam no CRAS, a pessoa já está num ambiente pesado, difícil ali do trabalho no dia a dia, porque não tem uma logística, porque não tem um treinamento. Então a pessoa já, alô, não sei, não, e desliga na cara. Eu já liguei muitas vezes, então eu sei como é que funciona. Então acho que a gente tem que começar pelo básico. Atendimento, educação, respeito, entender essa situação que essa pessoa está passando, assistente social, conversar com bastante carinho, ver quais são e oferecer todos os planos que tem, porque às vezes a pessoa acha que assistência social é só entregar a cesta básica, e não é, são tantos projetos que tem, o ID do jovem, redução da conta de luz, então a gente precisa fazer um documento e espalhar por aí. Eu fiz esse documento, ninguém achou interessante, ficou lá, a gente fez em várias mãos. Foram as assistentes sociais, os técnicos do desenvolvimento social. Levou 3 meses para a gente fazer o material gráfico, para estar falando todos os equipamentos que tem dentro do CRAS. E não acharam interessante deixar isso com a população, porque não queria que a população soubesse dos seus direitos. Olha que absurdo. Então, eu deixaria esse documento, um gibi, um artigo pequenininho, que fosse bonito de ver, deixasse nas escolas, nos grandes comércios, onde tem grande fluxo aqui da ilha, para as pessoas entenderem como funciona o desenvolvimento social e tantos projetos que podem ser beneficiados para a sua família. Você falou uma coisa de carinho e atenção, e eu me lembrei, vou voltar por causa de segurança pública, que é a defesa da mulher. Eu queria saber, porque isso são obras que partem do legislativo, que você está se candidatando, para o executivo. Quais são suas ações em relação às mulheres aqui da ilha? Excelente pergunta. Uma das minhas lutas vai ser a política pública da mulher, que nós não temos em Ilhabela. Então, a gente precisa primeiro entender que se uma mãe, em combinado com seu marido, tem 4 filhos, independente do número que seja, ela passa uma situação de violência, por exemplo, dentro de casa, César, e ela não está trabalhando, não provê financeiramente, nós precisamos ter a casa da mulher. Porque como que ela sai dessa situação difícil, inicial, emergencial?
sofreu abuso, sofreu alguma violência, as crianças podem começar a sofrer essa violência, ela precisa sair agora, hoje. Ela precisa ir para uma casa de acolhimento. Depois, ela passar por um passo a passo, ser atendida por psicólogos, as crianças e a mãe. Depois, ver qual a aptidão que ela tem profissional e receber uma ajuda para ela estar de novo fazendo um curso e, em seguida, ela ser inserida no mercado. Então, a gente poderia ter as empresas do bem de Ilhabela que estão aptas a contratar essas mulheres. A gente já faria um cadastro. Tudo isso com divulgação, conversando, audiência pública, deixando claro como que a população acha que é o melhor para essa mulher. Né? Todos os meus projetos, eles estão sempre... tem o projeto, vamos fazer, mas a gente quer mostrar primeiramente para a população, para ela ver se isso é adequado, se esse formato é bacana, porque nada é feito em uma mão só. Se a gente vai fazer isso para a sociedade, a gente tem que estar sempre conversando com ela. E aí a mulher depois ela se estabelece emocionalmente, faz um curso, é capacitada, vai entrar no mercado de trabalho, recebe uma ajuda de aluguel social durante 6 meses para ela se levantar, se reorganizar, e depois ela parte sozinha, pagando as suas contas, muito feliz e grata por toda essa ajuda da política pública feminina. Porque, independente de quem esteja no poder, isso vai ser um direito dela. Ninguém vai tirar. Ela não precisa se humilhar numa secretaria e chorar na frente de todo mundo para ela ser respeitada. Então, eu acho que Ilhabela merece viver com dignidade. Então, isso vai ser possível na gestão do Mané, 55, junto com a Juliana Horta, 15456, lutando sempre junto com vocês. Última pergunta, e nós temos 3 minutinhos, você tem que ser uma resposta rápida. Por que Juliana? Porque a Juliana é amiga de todos. Tem uma história muito bacana da Maria Stephanie, que teve ceratocone, e ela não conseguiu política pública aqui na Ilhabela. Ela foi pedir o uso da lente dela, que ela estava sendo atropelada, César, pelos carros na rua, devido ao nível de cegueira. Uma doença hereditária que o SUS atendia, parou na época por conta de pandemia. A gente, com a Rede do Bem, conseguimos fazer vaquinha. Ela foi super atendida no melhor especialista da área, lá em São Paulo. Eu fui acompanhando. Ela recebeu de volta, por conta de toda a proporção que eu espalhei na mídia, o que estava acontecendo, que a Prefeitura de Ilhabela queria pagar para ela esse procedimento, só que o juiz falou que não, que isso não era importante, devolver a visão para uma menina de 20 anos. Olha que absurdo. Então, a Juliana é essa pessoa que luta sempre para todas as pessoas, para ela comer melhor, para ela ter trabalho, para ela estar enxergando. Então, como a Maria Stephanie, eu quero ajudar a Ilhabela inteira, porque é possível, porque às vezes a pessoa, César, não tem informação, ela não sabe uma coisa simples, que é o seu direito. Então, eu quero estar fazendo leis que melhorem a vida das pessoas, quero proporcionar sempre os melhores profissionais para estarem trabalhando aqui em Ilhabela e com carinho, porque tudo isso é possível. Então, a gente pode ensinar isso para o mundo. Eu quero e eu acredito que Ilhabela vai estar dentro de alguns anos de um cenário maravilhoso, César, que as pessoas vão vir aqui conhecer como Ilhabela funciona maravilhosamente bem, com a sustentabilidade, com a educação, com a segurança, com as políticas públicas da mulher, para o idoso, com o transporte funcionando, com a segurança. Vai ser um lugar impecável. A gente tem tudo para ser uma Mônaco, uma Ibiza, porque aqui é pequeno e nós temos dinheiro para isso, que é uma realidade que é diferente dos outros lugares do Brasil. Então, a gente tem que aproveitar isso com muita sabedoria. Gente, Rede TVS, eleições 2024, tivemos aqui ouvindo um pouquinho a Juliana falar quais são os projetos dela para os próximos 4 anos aqui da ilha. Muito obrigado. Obrigada a todos da TVS, gratidão. Obrigado, César, Oscar. Estamos juntos. 15456, 15456, lutando junto com vocês.